Vamos compartilhar aqui uma porção da palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Quantos querem ouvir Deus falar com você? Fala assim: Senhor, me esvazie de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher do teu Espírito. Perceba, gente, a palavra do Senhor diz que nós somos templo. A Bíblia diz que nós nos compara como árvores plantadas junto a ribeiros. A palavra do Senhor diz que nós somos como oliveiras verdes. A palavra de Deus nos diz que nós somos vasos, sim ou não? Ela nos diz também que nós somos templo. Mas agora nós não somos um templo feito por mãos humanas, mas sim por Deus, para que a presença dele pudesse habitar eternamente dentro de você. Já pensou que privilégio que você tem? O privilégio que nós temos nessa noite de ter o próprio Deus, através do seu Espírito, habitando dentro de nós. Isso não tem preço. Aleluia. Coloca para mim, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Dá para pôr na tela de contra ali, para me acompanhar? Olha só, gente, que legal. É um texto muito famoso, muito conhecido, mas que tem algumas pérolas que eu estava aqui durante a semana, desde ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, pensando nesse texto. E o Senhor colocou algo no meu coração. Essa palavra falou muito comigo, primeiramente, e eu tenho certeza que vai falar com você também. Amém? Olha só. O Senhor disse a quem, gente? Samuel. Samuel, um profeta em Israel. Amém? Até quando você terá dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Faça uma coisa, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. E eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o que, gente? Deus está dizendo para o profeta encher o vaso de azeite para cumprir um propósito. Raciocina comigo, qual que era o propósito do profeta nesse momento? Um de cada vez, não brigue, todo mundo responde. O propósito é: eu vou te enviar para que você unja um rei. Amém ou não amém? Qual que era o propósito do profeta então? Ungir um rei. Próximo. Mas Samuel, que tinha um propósito dado pelo Senhor, disse: como eu poderei ir cumprir o teu propósito? Saul vai descobrir, e aqui Saul é um rei. Amém? Deus está incumbindo o profeta de ungir um rei com outro rei vivo. Se Saul descobrir, vai acontecer o que comigo? Eu morro. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz: eu vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu vou te dizer o que você deverá fazer. É Deus dizendo para o profeta: você vai cumprir o propósito, porque eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E você ungirás para mim aquele que você achar o mais bacana. Você vai ungir para mim aquele que for o seu amigo. Você vai ungir para mim aquele que for o mais rico da cidade. Você vai ungir para mim aquele que eu indicar. Próximo. E Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém,
Os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntou: profeta, tua vinda aqui é de paz? Próximo. E ele respondeu: eu venho em paz, eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele consagrou Jessé e aos seus, e os convidou para o sacrifício. Quando eles entraram, Samuel viu quem, gente? Ele viu Eliabe. E ele pensou: cara, agora está pronto. Vim cumprir o propósito e é rapidinho, porque esse aqui é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse para Samuel: não dê atenção na aparência dele, não dê atenção na altura dele, porque foi o profeta que rejeitou? Quem rejeitou? Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o bolso. O Senhor está olhando o carro que você anda. O Senhor está olhando a jaqueta bonita que o Eli está usando. Nem sei se é bonita, mas eu estou falando que é, porque é minha. Ganhei da minha esposa, então é bonita. Não. O Senhor olha para o coração. Jessé chamou Abinadab depois, e o Senhor apresentou a Samuel e disse: o Senhor também não escolheu esse. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: o Senhor não quer esse cara aí também. Assim Jessé apresentou quantos filhos? Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Buguei agora, porque eu vim aqui cumprir um propósito. Deus me disse que era na casa de Jessé. Os 7 filhos já se passaram. Eu estou achando que estou no propósito, mas Deus falou que não é nenhum deles. Deus se enganou. Sim ou não? Deus errou de endereço, não era na casa de Jessé. Não. Próximo. E Samuel disse mais a Jessé: todos os filhos estão aqui? E se ele não pergunta, né, ele ia embora frustrado. Aí Jessé respondeu: não, falta o mais que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, eu não vou assentar para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos, uma boa aparência, e o Senhor disse: levanta ele, porque é esse mesmo. Próximo para encerrar. Então Samuel pegou o vaso de azeite, ungiu ele na presença de todos os seus, e a partir daquele dia aconteceu algo extraordinário na vida desse rapazinho. O Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Aí o profeta cumpriu o propósito e voltou para a sua cidade. A igreja diz amém. Deus fala com o profeta e fala para o profeta o seguinte: enche o vaso de azeite e vem. Encher, gente, denota algo que está vazio. Esse copo aqui está vazio. Enche porque está vazio. Ou está vazio, ou tem algo que precisa ser substituído por aquilo que eu quero. Ou o vaso está vazio, ou o vaso está incompleto, ou o vaso está inapropriado. Repita comigo: o vaso pode estar vazio, o vaso pode estar incompleto, ou ele pode estar inapropriado, com algo inapropriado dentro. Deus enche o vaso para cumprir um propósito.
Deus chega para o profeta e fala: pega aquilo que está vazio, pega aí o seu vaso, enche ele, porque eu tenho um propósito para que você cumpra. Presta atenção. Vaso vazio, vaso incompleto ou vaso inapropriado não cumpre propósito. Pergunto eu para você: que tipo de vaso é você? Vazio, incompleto ou inapropriado? Deus tinha um propósito para o profeta, sim ou não? Qual era o propósito do profeta? Ungir um rei. O profeta podia cumprir o propósito de ungir um rei com o vaso vazio, com o vaso incompleto, com um dedo pela metade, com o vaso com algo que não fosse azeite? Não. Para cumprir propósito, temos que estar com o vaso cheio. Propósitos de Deus são cumpridos a partir de vasos cheios. E eu vou falar que não é cheio de qualquer coisa. Amém ou não amém? Veja. 2 anjos aparecem na cidade de Sodoma. Sim ou não? Quem lembra dessa história? Sodoma ia ser destruída. E eles vão à casa de uma pessoa justa, que a Bíblia chama de justa. Quem era? Ló. E fala: ó, vaza daqui. Por quê? Sodoma, Gomorra vai ser destruído. Ló pega a sua família e faz o que, gente? Corre. Ló, um homem justo, obedece à voz de Deus. Mas vai aqui um exemplo de um vaso incompleto. Quem olha para trás? Quem olha para trás? Sua esposa. O propósito de Ló era salvar a vida dele e a família dele e a casa dele saindo da cidade. Ló tem seu vaso cheio. Sua esposa tem seu vaso incompleto ou com algo inapropriado. Não olhe para trás. É um vaso cheio da desobediência. Quem está comigo diz amém. Sansão, um nazireu, escolhido por Deus, mas dorme nos braços de Dalila, com o vaso incompleto. E fica difícil cumprir o propósito com o vaso incompleto, ou com o vaso cheio de algo inapropriado. Propósitos de Deus são cumpridos a partir de vasos cheios. Tá bom? Mas cheio do quê? Qual foi a ordem de Deus para o profeta? Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. E nós vemos que na Bíblia, azeite representa o Espírito Santo. Se eu sou o vaso e estou cheio de azeite, vamos parafrasear. Então eu estou cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu cumpro o propósito. Amém ou não amém? Escuta, vou fazer uma pergunta para você aqui. Quantos querem ser cheios do Espírito nessa noite? Quantos querem ser cheios do Espírito nessa noite? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Quer cumprir propósito? Seja cheio do Espírito Santo. É quarta top, não é? Então é noite de transformar. Vamos transformar o vaso. É a noite para a gente orar, é a noite para a gente profetizar. Profetizo uma nova unção na sua vida, profetizo uma nova unção na sua casa, profetizo uma nova unção na sua família a partir de hoje, em nome de Jesus. Enche o vaso de azeite e vem.
Se encha do Espírito Santo e vem. Vai cumprir o propósito se eu estiver com o vaso cheio. Escuta, verso de número 2. Eu aprendo outra lição aqui. Samuel teme a morte. Samuel disse: Senhor, como é que eu posso ir? Como é que eu vou? Por quê? Porque se Saul souber, quem morre sou eu. Pensa quando o rei souber que eu vou chegar à cidade e vou ungir um outro rei com ele vivo. E aí Deus, eu aprendi uma coisa nesse verso, é muito interessante. Se Samuel vai com o vaso vazio, ele morre. O vaso cheio do óleo representa cheio do... Se ele vai sem a presença de Deus, morre. Mas se o vaso está cheio, pode ir, porque quem chamou te garante. Se o vaso está cheio da presença do Espírito, você não precisa temer a morte, porque quem está mandando você ir, está garantindo a sua vida. Não vá vazio, não saia daqui vazio, saia daqui cheio, porque saindo daqui cheio, a vida, quem está entendendo, diga amém. Deus deu uma estratégia para ele, escuta. Faz o seguinte, você não vai morrer, por quê? Porque o vaso está cheio. Se o vaso está cheio, a minha presença está junto. Se a minha presença está junto, não tem morte, tem vida. Escuta, quando Deus nos dá um propósito para ser cumprido, Ele nos dá estratégia para que a nossa vida seja guardada. Simples assim. Veja, leva um novilho e diga que vai sacrificar. Não vão vazio. Presta atenção. Dá para projetar para mim Êxodo 33 e 15? Aprenda uma coisa na sua vida. Em tudo que você fizer. Deixa eu perguntar aqui, e você seja bem sincero. Quantos aqui sentem um propósito de Deus queimar dentro de você? Levanta a mão. Gente, de verdade, você sente um propósito de Deus queimar dentro de você? Talvez você ainda não esteja no centro da vontade ou no cumprimento do propósito. Mas presta atenção. Para você cumprir o propósito, faça o que Moisés fez. Moisés disse para Deus: se tu mesmo não for comigo, não me faça sair do lugar. Não me faça subir de onde eu estou. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair. Escuta, não saia do lugar sem a presença do Senhor. Você só chega no lugar do propósito se o vaso estiver cheio, se você estiver cheio da presença de Deus. Não mova do lugar se a presença de Deus não for com você, porque senão haverá morte. A presença dele nos garante a vida. Você quer ver quando o propósito se cumpre? Quando nós estamos cheios. Quem lembra de Atos capítulo de número 2? Jesus, antes de subir ao céu, ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu vou subir. João 14, se eu não me engano. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for, eu vou rogar ao Pai que manda um outro Consolador, para que aonde vocês estiverem, eu esteja junto com vocês. E olha só que legal. Aí, Jesus vai falar assim: vocês vão ser minha testemunha, da Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Só que vocês receberão do alto. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos aqui, como nessa quarta-feira, reunidos no mesmo lugar. E de repente soprou um vento. E de repente soprou um vento. E de repente um som como de um vento. Um vento veemente, impetuoso, que encheu todo o lugar. E foram vistos por eles
línguas repartidas como de fogo, e algo sobrenatural aconteceu com aqueles vasos. Todos foram cheios do Espírito, porque eles estavam reunidos num propósito. Se tem propósito de Deus para a tua vida, então levanta as tuas mãos e peça: Senhor, me encha nessa noite. Hoje é noite de sairmos daqui cheios, como foi no dia de Pentecostes. Aplauda o Senhor, aplauda Ele dizendo: Senhor, eu aplaudo a Ti pedindo, me enche para o Teu propósito ser cumprido na minha vida. Todos foram cheios. Vaso cheio cumpre propósito. Eu lembro quando eu era criança, tinha um corinho que era assim: desemboca o vaso, Jesus, enche de... Quem lembra disso aí? Vocês são tudo da Assembleia, gente. Não tem jeito, né? Todo mundo com o pé lá. Os irmãos da Assembleia, gente. Olha só, é ou não é? Se o vaso está desembocado, ou melhor, embocado, hoje é noite de... para que você seja... Quem quer ser cheio? Até transbordar. Aleluia. Vamos lá. Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer, Samuel. Isso fala de processo. Presta atenção. Para cumprir propósito, a gente corre risco. Qual que era o risco que o profeta estava correndo ao cumprir o propósito de ungir um outro rei? A morte. Já parou para pensar? Escuta. Tem pessoas aqui que estão estagnadas, estão longe do propósito por medo de correr riscos no caminho. E eu vou falar. O Senhor já colocou no coração, já falou, já revelou, já mostrou. Falta um pouco um anjo descer do céu e assim na sua cara e falar: vai ou não vai? Mas é muito risco, gente. Se não quer correr risco, não tem propósito. Simples assim. Ó, Deus não revela todo o processo, mas Ele se faz presente em todo o percurso. Até porque, e eu vou falar uma coisa para você. Se Deus tivesse falado para mim, coisas que Ele fala desde quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que eu acompanhava minha mãe nas vigílias, e aí Deus falava com a minha mãe, e Deus falava comigo ainda criança, sobre coisas que eu vivo hoje, sobre estar aqui, por exemplo, pregando hoje, nessa igreja, e de coisas que Ele falou que ainda vão acontecer na minha vida, de propósitos futuros. Se Ele me disser o que vai acontecer no meio do processo, eu não vou. Mas uma coisa Ele me garantiu: Eli, você vai chegar aqui, tem um processo, aos poucos serão revelados, mas uma coisa Ele me garantiu: eu vou estar com você no meio do processo. Presta atenção se não é verdade. Deus pode não revelar o processo, mas Ele se faz presente em todo o percurso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que o quê? Que eu vou te mostrar. Mas aí, como vai ser o caminho? O caminho deixa comigo. Presta atenção, o povo saindo do Egito, o propósito era Canaã, sim ou não? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se Deus chega para Moisés e fala: Moisés, fala para o povo que é o seguinte, eles vão sair. Na hora que eles saírem, Faraó vem com o pelotão atrás para querer matar todo mundo. Mas aí tem o mar na frente. Fica tranquilo que eu vou abrir o mar. Você acha que alguém sai de lá? Deus não revela todo o processo, mas Ele está no processo. Vai para Canaã, lá é o lugar do propósito. Deus falou para você que vai te levar a algum lugar, fique tranquilo, Ele cuida de você no meio do processo. Ele não falou que iria ter o mar para si. Ele não falou que ia ter as águas amargas de Mara. Ele não falou que iria ter as muralhas
intransponíveis de Jericó. Como não falou que tinha gigantes na terra, mandou os espias voltam. Imagina, vocês vão sair daqui para ir para Canaã, mas vai ter uns caras lá desse tamanho assim, ó. Vocês parecem gafanhoto na frente deles. O povo não vai. Mas Deus falou assim: eu vou colocar vocês no lugar do propósito. Só enche o vaso e vem. Aleluia. Quando Samuel tenta ungir Eliabe, então ele vai no meio do processo e ele chega até a casa aonde estava o banquete preparado e o sacrifício para ser feito. Eliabe se apresenta. Não vou me atentar muito em Eliabe aqui. Tem uma história dele que ele era um homem preparado, fazia parte lá do exército. Ele seria o mais viável e provável e, abre aspas, competente para ser rei. Aí Deus aproveita e dá uma lição para Samuel, para o profeta, verso de número 7. O 6, se eu vou no número 6, Eliabe está diante do profeta, e quando ele olha, ele já está aqui prontinho para ungir ele. Certamente este é quem o Senhor ungiu. Me ocorreu algo aqui, eu vou falar aqui com vocês. Às vezes você vê alguém pregando, às vezes você vê alguém cantando, às vezes você vê alguém desempenhando uma função lá na empresa, às vezes você olha a pessoa fazendo algo que sempre queimou no seu coração e você diz assim: aquele ali é o cara para fazer isso, o preparado. E você às vezes menospreza aquilo que Deus deu para você. Presta atenção. Está ardendo no coração? Enche o vaso de azeite e vai. Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Presta atenção. Com certeza é Ele que está aqui. Ah, o rei está aqui. O rei é bonito, o rei é forte, o cara é bom. E aí Deus fala: nananina, não. Sabe por quê, Samuel? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu consigo enxergar aquilo que ninguém vê. Eu enxergo o coração. Escuta, as pessoas podem te julgar pela roupa que você usa. Quem é que já foi julgado pela roupa que usa, gente? As pessoas podem te julgar pelo carro que você anda, ou por você nem ter um carro para andar. Teve pessoas que vieram na igreja hoje a pé, outras de condução, ônibus, outras a pé até porque não tinha condições de pegar um ônibus. Escuta, as pessoas podem te julgar por isso. As pessoas podem te julgar pelo emprego que você tem, pelo grau de escolaridade que você possui, podem te julgar pela casa que você mora. Mas quem conhece o teu coração é quem sabe o adorador que você tem sido. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: podem ter te julgado por tudo, mas eu vi o teu coração de adorador e eu mudo a tua história hoje. Leva essa para casa. Você veio aqui só para ouvir isso. Te julgaram por tudo, mas eu te julgo pelo teu coração. Mudo a tua história hoje. Não sei quem é, mas Deus está mudando a história aqui hoje, de pessoas que foram julgadas o tempo inteiro, mas eu vi o coração, está com o vaso cheio. É por isso que eu vou mudar a tua história. Se prepare para contar. Eu, Eli, vou receber seu testemunho. Eu, Eli, vou receber uma mensagem tua. Aquele dia, Deus mudou a minha história. Aleluia. Só quem sabe o adorador que você tem sido. Por isso tudo que você fizer, faça de coração, porque Ele sonda os corações. Escuta, Salomão escreveu Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar,
guarda uma coisa, guarda o teu, porque é do coração que procede as saídas da vida. É no coração que o vaso começa a ser enchido. Aleluia, aleluia. Acabaram-se os jovens. Se o profeta não pergunta, Davi nem era lembrado. Acabou todo mundo. Gente, qual que era o propósito do profeta? Ungir um rei. Aí, ora nós estamos do lado do profeta, que é cumprindo um. Presta atenção. Ora nós estamos no lado de Davi, que é a pessoa que o propósito vai ser cumprido. Escuta, tem pessoas que estão esperando você cumprir o seu propósito, para o dela começar a ser cumprido. Não está entendendo? Ele era um profeta, e ele ia ungir uma pessoa muito maior, um rei de uma nação. Você será usado para abençoar pessoas que estarão num nível muito maior do que o seu, mas você precisa levantar, encher o vaso e sair para cumprir o seu propósito. Tem pessoas esperando você desenterrar o ministério, para que eles possam ser alcançados por você. Está comigo? Diz amém. A pessoa do propósito foi esquecida, a pessoa do propósito foi menosprezada. Você pode estar no lado do profeta, ou você pode ser aquele que vai receber agora o início de um propósito. Escuta, porém vaso cheio cumpre propósito, e a unção que cumpre o propósito é derramada sobre aquele quem tem o coração voltado para Deus. Escuta, não se preocupe, porque não falaram de você. Quantas vezes eu me preocupei, caramba, fiz tudo na hora, fui esquecido. Quase não acontece isso nessa hora. Você trabalha, fala, agora vem a promoção, o merecimento, o recebimento, e esqueceram de nós, 3. Não se preocupe se não lembraram o seu nome. Não se preocupe se não lembraram do seu projeto. No momento certo, Deus sopra o nome e te tira do anonimato. O louvor pode subir. Isaías 49, e eu vou ler aqui alguns versos, rapidinho. Sabe por quê? O homem se esquece. Repete comigo assim. O homem pode até esquecer. O homem pode até esquecer, mas aqui vai a resposta. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Interrogação. Pergunta. Aí a resposta vem. Ainda que ela se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Te tenho gravado na palma das minhas mãos. Quando o homem se esquecer de você, você jamais passará desapercebido diante do Deus de Israel. Gênesis capítulo 8, verso 1. Olha só, se esqueceram de Noé? O que aconteceu? O versículo começa dizendo o quê? No 3, repita comigo. Só a parte A. 1, 2, 3. Mais forte, gente. 1, 2, 3. Quem lembrou de Noé? Vai lá, coloca para mim. Gênesis 19 e 29. E aconteceu quando acabou a cidade... Não. Não é esse? Gênesis 19 e 29. Ou então vamos lá, Gênesis 30 e 22. No 3, 1, 2, 3.
Quem foi que lembrou? Raquel não podia ter filho. Jacó não poderia ser lembrada por mais ninguém. Mas houve um dia que Deus lembrou-se de Raquel. Se coloca de pé. Davi foi lembrado no tempo oportuno. Nem estava presente. Escuta. Seja fiel com as poucas ovelhas que Deus colocou para você cuidar. Seja fiel no campo. Seja fiel quando ninguém está te vendo. Seja fiel no oculto. Seja fiel na situação em que nós somos o menor. Seja fiel quando todo mundo olhar para você por cima e te menosprezar. Sabe por quê? Porque quando Saul se tornou arrogante, quando Saul encheu o vaso dele daquilo que não era para ser enchido, um vaso cheio de arrogância é quebrado e partido por Deus. Deus estava olhando um jovem lá no campo com fidelidade, cuidando de ovelhas, pensando no Deus de Israel, enchendo o vaso dele da presença de Deus. E o que foi que aconteceu? Quando ele foi chamado, o óleo desceu sobre a sua cabeça, o Espírito do Senhor se apoderou dele e mudou a vida dele para sempre. Ele cumpriu o propósito. Escuta, não importa o que disseram, não importa como foi sua vida até aqui, se hoje tem vaso vazio, vazio de si mesmo, vazio de si mesmo, vazio do eu, vazio de si mesmo, vazio do eu, que eu diminua para que ele cresça. Se tem vasos vazios de si mesmo, se prepare para ser cheio do Espírito Santo. Se prepare para ser cheio do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga: Senhor, que bom que o Senhor se lembrou de mim.